queridos alunos da LAC Concursos. Eu sou o professor Rodrigo de Biologia e estou aqui de novo para falar com você sobre um tema bastante importante aí para as tuas provas. Normalmente quando a biologia aparece nos editais de concursos, ela vem sempre associada à questão de material genético, e todo material genético ele acaba sendo utilizado para a formação de proteínas. Nós somos o que somos de acordo com o material genético que apresentamos e a expressão desse material genético que corresponde a quê? As proteínas que são produzidas a partir dele. Então dá-se muita ênfase para o assunto proteínas, inclusive nós estamos fazendo uma aula à parte, uma aula separada de proteínas em relação aos demais componentes orgânicos, devido a essa importância um tanto maior. Para quem esqueceu, as proteínas fazem parte de compostos químicos, dos compostos químicos dos organismos vivos, porém são os compostos orgânicos mais abundantes que nós apresentamos. Então, como de tudo que é orgânico, o que mais tem é proteína, é dela que nós vamos falar agora, tá? Então, vem comigo aí para a gente aprender um pouco mais. Eu estou usando um exercício, tá? Que foi aí cobrado da perícia criminal de 2019, tá? Perícia criminal em ciências biológicas. Então, vamos dar uma olhada nessa questão. A vida depende de uma bem orquestrada série de reações químicas. Muitas delas, entretanto, ocorrem muito lentamente para manter os processos vitais. Praticamente todas as reações do corpo são mediadas por enzimas, que são, em sua grande maioria, proteínas, que catalisam as reações químicas, aumentando a velocidade dessas reações. A respeito desse assunto, analise as características destacadas abaixo que se referem a requisitos para que uma proteína seja considerada uma enzima. Então, a questão ela é de proteína, porém proteína de ação enzimática, tá? A gente vai estudar isso a partir de agora, venha comigo. Para falar de proteína, nós temos que falar da formação de qualquer proteína. Anote, mais uma vez eu vou dizer assim para vocês, agora tá bem no comecinho da aula, pega o tempo de aula e fala assim, eu preciso retomar aquele ponto que o Rodrigo falou. Eu vou voltar lá para fazer a minha revisão e anotar o que ele falou. Pega esse tempo de aula, onde eu vou começar a falar agora para você. Proteínas são formadas pela união de aminoácidos. Aminoácidos unidos através de ligações peptídicas. Proteínas são compostos orgânicos constituídas por aminoácidos unidos através de ligações peptídicas. Um aminoácido se liga ao outro através de uma ligação peptídica. Pode esquecer isso? Nunca mais. Se você não lembrava, memorize para não esquecer. Proteínas são formadas por aminoácidos. E eles estão unidos entre si através de ligações peptídicas. Tá entendido isso agora? Tá? O que é uma ligação peptídica? Aliás, esse prefixo peptídeo é associado à proteína. Polipeptídeo, proteína. Tá? Então, você vai ver comigo que a ligação peptídica é entre um componente do aminoácido com o outro componente do outro aminoácido. A gente decora assim, a ligação peptídica ocorre entre a amina de um aminoácido ligada à carboxila do outro aminoácido. Vamos pensar no nome, gente? Aminoácido. Se é aminoácido, tem que ter amina e tem que ter grupamento ácido. É princípio básico de química. Todo aminoácido é constituído por um carbono central, chamado carbono alfa. Esse carbono, claramente a tetravalência dele aí, 4 ligações. E aí ele se liga aqui, o grupo amina, não é aminoácido? Aí o grupo amina aí, aminoácido. Agora tem também
radical. E vai aparecer para vocês agora o grupamento ácido. Olha lá, ó, C dupla O, OH. O grupamento ácido é uma carboxila. Tá? Então, entre a amina de um aminoácido e a carboxila de outro aminoácido é que vai acontecer a ligação peptídica. Tá? Um hidrogênio daqui se desprende, se liga a essa hidroxila formando água. Quando há a união de dois aminoácidos, água é desprendida. Ao formar uma ligação peptídica, uma molécula de água é liberada. Ó a água aqui, ó, HOH, um hidrogênio desse. Tá? Além disso, nós temos ó, um hidrogênio ocupando essa outra posição. Todo aminoácido tem amina, carboxila e hidrogênio. O que diferencia os aminoácidos é isso aqui, ó. É esse radical, tá? É esse radical aqui que vai diferenciar os aproximadamente 20 tipos de aminoácidos necessários para o nosso organismo. Eu falei aproximadamente porque é assim, dependendo do autor que você for estudar, o cara vai citar 23, 22, 20. 20 aminoácidos compõem todas as proteínas que nós produzimos. 20 aminoácidos colocados em posições diferentes são suficientes para compor todas as proteínas que nós possuímos. Tá? Não esquece isso não. Tem uma coisinha que é um pouco mais lá do ensino médio, mas que não custa lembrar. Tá? Não custa mesmo. Presta atenção no que eu vou dizer. Os aminoácidos, eles podem ser classificados como, olha o nome, naturais e essenciais. Tá? Os aminoácidos podem ser classificados como naturais e essenciais. Naturais, produzidos pelo próprio indivíduo. Essenciais, não são produzidos e necessariamente são obtidos com a alimentação. Os aminoácidos são classificados em naturais e essenciais. Essa é a classificação atual, tá, gente? Ah, mas eu peguei um livro de 1900 e não sei quando, lá bem antigo, que falava de naturais, semi-essenciais e essenciais. Não vou nessa não, tá? Então, naturais e essenciais. Tá? Esses são os aminoácidos. Os naturais produzidos pelo próprio organismo e os essenciais obtidos na alimentação. Rodrigo, quais são os naturais, quais são os essenciais? Isso é desnecessário saber. Tá? Não para essas provas convencionais que vocês fazem. Por quê? O que é natural para nós pode ser essencial para um outro grupo de ser vivo. Tá? Então a gente não tem previsto que vá ser cobrado especificamente a parte humana, a não ser que, de repente, num edital que você acabou de ler e que está colocando lá esse item, tá? Mas em análise geral, não há a necessidade de você decorar quais são os aminoácidos naturais e quais são os essenciais. E sim, lembrar que os naturais são produzidos pelo próprio organismo e os essenciais são obtidos através da alimentação. Tá? Então aqui, ó, eu coloquei essa imagem para vocês para fazer um lembrete de que, sabe aquela história de a comida típica do brasileiro? O arroz com o feijão, né? Isso aqui dá nutriente suficiente, dá sustância, dependendo de onde você vai falar assim, é só para lembrar vocês que nesses alimentos nós temos vários tipos de aminoácidos. Estão colocados vários aqui, ó, lisina, isoleucina, fenilalanina, né, que tem uma relação com aquela doença chamada fenilcetonúria. Né? Então, muitas pessoas apresentam uma deficiência genética que tem, onde elas não produzem enzima para degradar, para alterar essa fenilalanina. E acaba acumulando e trazendo consequências para a saúde. Tá? Dá uma olhada lá em triptofano, metionina. Então, são vários tipos de aminoácidos que são necessários para que nós possamos produzir as nossas proteínas. Então começamos bem. Proteínas são polímeros constituídos de aminoácidos unidos por ligação peptídica.
De novo, proteínas são polímeros, formadas por monômeros, por unidades que são os aminoácidos. Como é mesmo o nome da ligação ocorrente entre os aminoácidos? Ligação peptídica. Quando a ligação peptídica acontece, água é liberada, tá? O hidrogênio da amina sai, a hidroxila da carboxila sai e há a formação de água. Muito bem. Uma coisa que é corriqueiro de ser cobrado é a estrutura das proteínas. Proteínas podem ser classificadas em 4 estruturas diferenciadas: estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Quanto maior o valor, mais complexa é a proteína, menos facilidade dela sofrer, por exemplo, degradação. Agora, o que acontece? É legal você associar cada uma dessas estruturas a um modelo. Então, o comum é a gente citar assim: estrutura primária linear. Ó, linear. Então nós temos uma lisina ligada a outra lisina, ligada a uma glicina, leucina, valina, alanina, tá. Linearmente dispostas, então tem uma ligação apenas entre cada um desses aminoácidos. É mais fácil de ser quebrada essa estrutura primária. Temos um segundo tipo de estrutura, olha só, estrutura secundária. Ela já não é mais linear, ela é o que? Helicoidal. Estrutura secundária é helicoidal. E agora, além das ligações peptídicas, também ocorrerão ligações ponte de hidrogênio. E todo mundo aprendeu que ligação ponte de hidrogênio ela é mais resistente. Então, uma estrutura secundária, helicoidal, ela é mais eficiente no sentido de estruturação, de manutenção de forma. Agora, olha que legal, a estrutura terciária, ela é helicoidal retorcida, formando uma estrutura em 3 dimensões. Eu gosto muito de dar como exemplo disso, o pessoal que é um pouquinho mais velho vai lembrar aí, tá? Antigamente tinha um telefone, que era telefone com fio. Ele tinha uma base e tinha ali sobre ele o fone e aquele fio redondinho que você conseguia esticar e colocar de volta. Sabe quando você estica e coloca de volta ele fica todo embolado? Se você não é desse tempo, vamos lá, tem mais uma coisa antiga para lembrar. Tinha um brinquedinho antigamente que era uma espécie de molazinha grandona, que você ficava brincando assim, jogando para um lado e para o outro. Aquilo é helicoidal. Imagina se aquilo embolar. Ou, por último, eu quero que você pense no espiral de um caderno, de uma apostila, e que você pegue esse espiral e faça ele ficar retorcido. É essa a ideia. Espiral e retorcido acaba tendo um maior número ainda de ligações entre suas partes, o que mantém a estrutura ainda mais densa, ainda mais compactada, ainda mais segura, com menor possibilidade de sofrer degradação. Por último, a estrutura quaternária, que é a junção de 2 ou mais estruturas terciárias. Junção de 2 ou mais estruturas terciárias. Observe, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 estruturas terciárias unidas, formando aquilo que chamamos de estrutura quaternária de proteína. Essa é a mais difícil de ser degradada. Deixa eu dar um exemplo para você. Esse tipo de proteína, nós temos como exemplo de estrutura quaternária a hemoglobina. A hemoglobina é exatamente dessa maneira. Ela tem 2 cadeias alfa, 2 cadeias beta, com um grupamento M em cada uma dessas cadeias, que é onde fica o ferro para se ligar ao oxigênio. Ainda bem, né, que a hemoglobina é uma proteína quaternária. Significa então que a estruturação dela é maior, é mais intensa. E se ela é mais bem estruturada, consequentemente você tem menores chances de degradação. Tá? Então, proteínas são polímeros de aminoácidos interligados por ligações peptídicas e que podem
né, esses aminoácidos estar dispostos em que estrutura? Primária, secundária, terciária e quaternária. Tudo bem? Até aí, tá ok? Vamos seguir. Proteínas têm funções das mais diversas possíveis. Você tem proteína estrutural, que é citada por mim sempre, já foi citada nas aulas anteriores. Você que vem acompanhando as aulas, está assistindo às aulas em sequência, você já sabe isso, tá? Proteína de estrutura terciária, proteína de estrutura quaternária, são as menos possíveis de serem degradadas. Primária e secundária podem ser degradadas com mais facilidade. E eu havia citado para vocês, por exemplo, o colágeno, tá? Como principal proteína no sentido de quantidade, de abundância. Mas dá para melhorar. Ao invés de falar só do colágeno, que é uma proteína estrutural, a gente pode pensar numa proteína de defesa. Nós teremos em nosso curso aulas de imunização. Vamos aprender, vamos relembrar, né, tipos de imunização. E aí existe uma imunização chamada de imunização humoral, né, que é aquela imunização feita por anticorpos. Anticorpo é o nome mais simplório que nós damos para a estrutura chamada de imunoglobulina, proteína de defesa. Anticorpo é uma proteína de defesa, imunoglobulina, tá? A gente pode citar inúmeras outras, tá? Colágeno eu já falei, a imunoglobulina agora, eu poderia ter citado queratina, que é uma proteína, né, também de estruturação e de proteção à sua pele, né, que é queratinizada, tá? E assim, a gente pode seguir aí para uma série de exemplos, tá? E daqui a pouco eu vou falar das enzimas, que é um caso à parte, né? As proteínas, elas funcionam quando a sua estrutura se mantém normal. Infelizmente, pode acontecer um processo chamado desnaturação. A desnaturação é a alteração da estrutura de uma proteína. Ela deixa de ser quaternária, terciária e secundária e passa a ter a configuração primária, perdendo funcionalidade. Proteína desnaturada perde sua funcionalidade. Pode ocorrer dela sofrer renaturação, mas nem sempre isso é possível. Exemplos clássicos de desnaturação proteica aí do nosso dia a dia, tá? A clara do ovo é constituída primordialmente pelo quê? Albumina, proteína. Quando você aquece a clara do ovo, ela altera a estrutura. Deixa de ser aquela peça mais densa, gelatinosa, e passa a ficar endurecida. É quando você ferve esse ovo, quando você frita esse ovo. Tá? Então ele muda a estrutura e diminui a funcionalidade. Outro exemplo disso que pode ser citado é a mudança estrutural da proteína queratina do cabelo. Quando a prancha aquece o fio, ela altera a estrutura do fio, porque altera a estrutura da queratina. E perde funcionalidade de estruturação, tanto você sabe disso que quando usa muito aquecimento, muita prancha, o cabelo fica mais quebradiço. Observe que eu acabei de falar para vocês da mudança estrutural da proteína devido à ação do que? Temperatura. Eu falei de ferver o ovo, cozinhar o ovo, eu falei de fritar esse ovo e falei de aquecer o fio com a prancha. Calor, temperatura pode ser desnaturante. Sabe aquela história? Temperatura excessiva pode até matar, porque leva a quê? Desidratação, dentre outras coisas, mas em relação à proteína, o calor excessivo leva a desnaturação das proteínas daquele organismo. Então, quando você aquece algo
numa tentativa de fazer uma asepsia. Você está tentando matar micro-organismos utilizando calor sobre eles. Quando um organismo humano, quando uma pessoa está em ambiente que está muito quente, acontece com essa pessoa a desnaturação de suas próprias proteínas. Então eu citei agora a temperatura como fator desnaturante e o outro fator a ser citado é o pH. pH também é fator desnaturante. Vai aparecer escrito isso, tá? O pH também é fator desnaturante e o exemplo mais clássico de pH desnaturante é você colocar gotas de limão em leite e depois reservar isso em temperatura ambiente ou um pouco mais fria ou refrigerado e depois de algumas horas a proteína do leite ela vai ficar toda coalhada. A ideia é que a temperatura, o pH foi alterado devido às gotas de limão que você colocou naquele leite, suficiente para alterar a estrutura dessa proteína. A mesma ideia de quando você mastiga muito rápido e acaba engolindo o alimento, cuja ação da tua saliva não foi suficiente para a quebra. A saliva contém pitialina, vamos lembrar, é uma enzima chamada amilase salivar, pitialina, mas ela tem um pH favorável para a sua ação, esse pH é 7, é um pH neutro. Quando você engole muito rápido o alimento, a enzima ainda não conseguiu fazer as quebras do amido. E esse alimento rapidamente ele segue faringe, esôfago, e quando ele acessa o estômago, ele altera de um pH 7 para um pH 2. Esse valor pH já é um valor que vai causar o quê? A desnaturação da enzima, fazendo com que ela não tenha mais ação dentro do estômago. É uma das justificativas de você mastigar de maneira mais calma, né? Dê uma olhada. Desnaturação, tá? É a alteração, reversível ou não, da conformação, estruturação normal de uma molécula de proteína. Por causa de mudanças no meio. Ó, os dois que eu falei para vocês, disso vai aparecer escrito. Temperatura e pH. O que altera as suas propriedades e também sua atividade. Pode aumentar ou reduzir essa atividade. Normalmente vai acontecer uma redução da atividade funcional dessa proteína. Tá? Então, como que isso poderia cair para você em qualquer prova? Agora, não pensando em um exercício aqui, mas imaginando com a cabeça de quem elabora questões. Pode cair uma questão para você exatamente sobre a alteração que ocorre no seu estômago devido à presença do suco gástrico com os micro-organismos que invadem a sua via digestória. Muitos dos micro-organismos que são contaminantes, eles não se manifestam devido à ação do suco gástrico. Claro que você sabe que, infelizmente, só isso não dá conta de proteger-nos contra os micro-organismos patogênicos, né? Porém, nos ajuda bastante. É uma alteração química, inclusive é uma barreira imunológica, é uma barreira natural. Tá? Bom, aqui eu tenho um tipo especial de proteína para falar para você, que são as enzimas. Tá? Talvez você tenha estudado no ensino médio algo um pouco mais superficial. A gente brincava no ensino médio, a gente comenta com o aluno do ensino médio assim. Toda enzima é uma proteína, praticamente toda. Nós temos umas outras enzimas chamadas de riboenzimas, tá? Que na verdade são ácidos nucleicos com função catalisadora, né? Ou pelo menos eles têm estrutura de ácido nucleico, mas com função catalisadora. Não entra na lista. As enzimas que normalmente caem são proteínas de ação catalisadora. Enzimas. Proteínas de ação catalisadora, tá? Então, catalisadores biológicos. Caso você tenha esquecido, eu estou aqui para te ajudar, tá? Catalisar é acelerar a velocidade de reação, tá? Então, catalisadores biológicos aceleram a velocidade da reação e tem uma coisa legal, né? Isso é bem interessante se você pensar. As enzimas aceleram a velocidade das reações, reduzindo a energia de ativação. É maluco isso? Você gasta menos energia e ainda faz a ação mais rapidamente.
devido à participação das enzimas. Tá? Então você reduz a energia de ativação e acelera a velocidade de reação. Tá? Então é bem interessante isso. As enzimas são longas cadeias, tá? De pequenas moléculas de aminoácidos. São aminoácidos pequenos, mas em longas cadeias. Tá? Função, dá uma olhada, viabilizar as atividades das células. Tá? Então, nós temos as enzimas que aceleram ali, que mantêm o funcionamento de todo o mecanismo bioquímico celular e do organismo como um todo, né? Se você fala em nível celular, você maximizando, você vai chegar a nível de organismo, tá? E as enzimas são muito lembradas com isso aqui, ó, quebrando moléculas. Mas nós temos muitas outras enzimas que fazem o contrário, que fazem junção. Tá? Por isso que causar a reação, a alteração, tá? No sentido tanto de quebra quanto de construção. Tá? Quebrar é catabolizar. Juntar é anabolizar. Né? Então você pode fazer processos de catabolismo e de anabolismo com participação de enzimas. As enzimas elas podem fazer as reações nos dois sentidos, inclusive. Né? Eu gosto muito de citar a enzima respiratória chamada anidrase carbônica. Né? Ela acaba juntando e também separando molécula. Tá? Então é bem interessante isso. Que ela atua nos dois sentidos. Eu não vou entrar no mérito da enzima em si, da ação dela, mas ela atua nos dois sentidos. Então, para quem lembra da anidrase aí, né, que acaba regulando o pH do plasma sanguíneo, tá? De qualquer maneira, ela quebra ácido carbônico em bicarbonato e íons H+, só que também junta isso em nível alveolar. Isso é importante no processo respiratório. Então, ó, ela quebra moléculas, mas também junta para formar novos compostos. Tá? Então, a ação enzimática ela pode ser nos dois sentidos. Bom, se tem uma coisa que preferencialmente é cobrada em provas é o tal do sistema ou mecanismo de chave fechadura. Isso é muito clássico, tá? Então dá uma olhada aqui. As enzimas, elas têm dentre as propriedades, tem uma que é bastante interessante de ser citada, que é a ideia das enzimas terem alta especificidade. Rodrigo fala de novo, as enzimas apresentam alta especificidade. O que nós estamos querendo dizer com isso? Cara, que dependendo do tipo de substância, do tipo de reação, do local, é um tipo específico de enzima que atua. Na boca eu tinha dito que é a pitialina que atua na quebra do amido. Mas se eu pensar no estômago, vai ser a renina, vai ser a pepsina. Porque os ambientes são diferentes, porque o pH dos ambientes é diferente, a temperatura se mantém equilibrada. Né? Mas os ambientes têm como pH a maior diferença, isso pensando em enzima digestória. Então essa alta especificidade, ela tem que ser levada em consideração. Por isso que o sistema é chamado de chave fechadura. Qual que é a ideia? Uma chave, ela só consegue abrir uma fechadura em específico. No máximo você pode fazer o quê? Cópias da mesma chave, mas elas atuam em apenas uma fechadura. É essa a ideia da especificidade. E aí, nós temos algo importante para você aprender em relação a provas para concurso. Como eu sempre gosto de citar você, vai fazer um concurso em nível de professor, vai fazer um concurso na área de saúde, vai fazer um concurso na área de polícia técnica, não importa. Normalmente, esse termo vai ser cobrado de vocês, sítio ativo. O que a enzima faz? Esse E aqui é de enzima. Esse S é de local de ação da enzima. Local não é área, e sim substância. Por isso que o nome disso aqui é substrato. As enzimas apresentam uma área que se encaixa perfeitamente no substrato. Essa área que se encaixa perfeitamente no substrato é chamada de sítio ativo. Então observe que aqui foi feito um desenho que mostra um encaixe perfeito entre a enzima e o substrato,
para que posteriormente a ação dela ocorra. Dá uma olhada, aqui é uma reação de catabolismo. Catabolismo, eu falei agora há pouco, repito agora, é a separação, é a degradação. Uma molécula grande, ela foi degradada em partes menores. Isso é catabolizar, é quebrar. Então o que está acontecendo? Ó, as partes estão sendo separadas devido à ação enzimática. Eu disse agora há pouco a vocês que esse termo sítio ativo é bastante cobrado em provas. Por quê? Porque uma das maneiras de você ter uma cobrança desse assunto é você citar, é você dizer que o sítio ativo está ocupado, na maioria das enzimas, ou de todas as enzimas, os sítios ativos estão ocupados. Se a substância continuar entrando, ela vai ficar acumulada. Se todas as enzimas já estão ligadas ao substrato e tiver oferta de substrato ainda, quem é que vai quebrar? Não vai poder quebrar. Então, enquanto os sítios ativos não ficarem livres para se unirem ao substrato, vai haver acúmulo dessa substância. E uma das maneiras de você inibir a ação enzimática é ocupando o sítio ativo com alguma substância que seja semelhante àquilo que é o encaixe natural, que é o substrato. Então, tem muitas ações medicamentosas que bloqueiam a ação enzimática porque oferecem ao organismo substâncias semelhantes ao sítio ativo, o sítio fica ocupado. Significa que essa substância não será quebrada. Então, o sítio ativo é a área que se encaixa ao substrato para que a ação enzimática possa ocorrer. Se os sítios ativos estiverem ocupados, a enzima não tem naquele momento como aumentar a sua eficiência funcional. Então, se eu quero diminuir essa ação enzimática, eu posso ofertar substâncias semelhantes ao sítio ativo. A enzima fica toda ocupada. Trocando em miúdos, vamos tirar a palavra, vamos lá. Se o carro, né, daquele aplicativo, então, de transporte, ele tiver com todas as vagas ocupadas, ele não pode parar para atender uma nova pessoa. Enquanto ele não parar e descerem dali, ele não pode transportar novas pessoas. Essa é a ideia. Tá? Como eu disse antes, a atividade enzimática ela vai sofrer alterações devido a alguns fatores. E aí eu citei alguns. Vamos lembrar? pH. O pH ele pode ser favorável ou desfavorável. Qual que é o termo que nós usamos? Olha só, pH ótimo, temperatura ótima, são os valores favoráveis à ação enzimática. Se o pH variar, vai acontecer uma redução da atividade. Se a temperatura variar, vai acontecer uma redução da atividade. Tá? Então, pH cai bastante. Temperatura vai cair bastante também. Relembrando os exemplos que eu já dei hoje, né, para você sobre temperatura influenciando a desnaturação proteica. Concentração de enzimas. Quanto mais enzimas você vai ter uma ação mais intensa. Isso aqui é o terceiro que mais cai. A concentração dos substratos. Por exemplo, pensando em enzima digestória, se você vai a um rodízio de massas, você está introduzindo mais carboidrato em sua alimentação. Então, quanto maior a quantidade de carboidrato, maior a ação enzimática. Quem é que está trabalhando mais? Enzimas que quebram carboidratos, porque tem muito substrato. Quem é que está trabalhando menos nesse momento? Enzimas que quebram lipídios, enzimas que quebram proteínas. Agora troca. Vai para uma churrascaria. Agora você está consumindo muita proteína. Vamos fazer de conta que você está comendo carne mais gorda. Aquelas picanhas com 2 dedos de gordura assim. O que está acontecendo agora? Você está consumindo mais proteínas e gorduras do que carboidrato. Então você alterou a velocidade de ação dessas enzimas por conta do tipo de substrato e a concentração de substrato que você está colocando lá dentro. Tá? Então olha aqui os inibidores que eu havia citado. Ó, presença de inibidores. Tá? Vamos pensar no inibidor assim, ó.
Você está chegando no aeroporto e aí vem alguém, sabe aquelas cooperativas de táxi, né? Vem te oferecer serviço. Só que de repente, alguém gritou lá no canto lá que vai fazer uma promoção para você para te levar. Esse cara, ele interferiu no substrato e impediu que a enzima taxista pudesse efetuar a ação dela. Ele fez com você a mesma ação que a enzima faria. Então ele atuou como um inibidor te levando, né, do táxi. O táxi não pôde te levar, o taxista, melhor dizendo, não pôde te levar. Então, no mecanismo farmacológico, os inibidores são bastante citados, bastante utilizados. Por exemplo, inibidores de toxinas. Certa toxina entrou no teu organismo e a gente sabe que ela reage com uma enzima específica. Como é que foi feito, então, o antídoto? Ou com substância que degrade a toxina, só que tem que ser muito rápida essa degradação. Então, normalmente você faz o quê? Se não consegue degradar rápido a toxina, você vai lá e coloca junto desse degradador de toxina algum inibidor da enzima, para ela não se ligar à toxina. E aí os sítios ativos acabam sendo semelhantes. Tá? Para a gente fechar, aquela questão, ela perguntava: a respeito das enzimas, analise as características destacadas abaixo que se referem a requisitos para que uma proteína seja considerada uma enzima. Vamos lá. Número 1. Apresenta extraordinária eficácia catalítica. Tudo bem? Toda enzima vai catalisar reações, acelerar a velocidade de reações, diminuindo a energia, gasta energia de ativação. 2. Demonstra alto grau de especificidade em relação aos seus substratos e aos seus produtos. Tudo bem? Claro. Alta especificidade. 3. Não é consumida ou alterada ao participar da reação. Não é. Ela entra, transporta e volta. Ela entra, junta, entra, separa e volta. Ela não é consumida, destruída. Não. Ela continua ali funcionalmente. Claro que algumas outras situações podem levar à degradação, mas não à reação. Né? Depois, 4. Não altera o equilíbrio químico das reações. Ela não está aí para isso. É um motorista que está para te transportar. Ele não está para botar pilha para você passar raiva. Não deveria. Né? Então, está ali apenas para efetuar a reação e não para alterar o equilíbrio das reações. Então, nesse caso, tá? Todos os itens que nós lemos estão corretos. Espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado e aguardo você em nosso próximo encontro. Tudo bem? Grande abraço e até lá! Clique like.